O que é declaração de imposto de renda e qual a sua finalidade? O nome correto é Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda. Tá? Isso é importante entender. Porque as pessoas dizem, eu pago imposto o ano todo, já vem descontado na minha remuneração mensal o imposto de renda. E no ano seguinte eu tenho que pagar mais. Faço a declaração, tenho que pagar mais. Não necessariamente. Se diz ajuste, declaração de ajuste, porque a finalidade é simplesmente verificar se no ano passado você pagou mais do que deveria ou menos do que deveria. O que leva a essa necessidade? Se você tem um emprego, ali é descontado um percentual de imposto na fonte. Mas você pode ter outros ganhos, fora esses que também seriam tributados e não estão sendo. Então, no ajuste, se refaz a conta. Eu paguei imposto com um percentual de 15%, mas somando as minhas remunerações seriam 25%, tá? Ou 27%. Ou o contrário, eu recolhi imposto de renda sobre a minha remuneração mensal, mas considerando as minhas deduções, eu vou ter restituição, porque eu paguei mais do que eu deveria ter pago. Se você não tivesse esse encontro de contas no ajuste anual, você não teria as restituições. Né? Então é o acerto de contas com o fisco. Quanto eu recebi, quanto eu deveria ter recebido, quanto pagou, quanto você deveria ter pago. Tá? E daí surgem as situações de ter que pagar mais imposto ou até de ter a restituição. Né? Então é importante entender isso para você compreender, inclusive, que você ir guardando essas informações para fazer os lançamentos corretos vai impactar no resultado dessa declaração de ajuste anual. Tá? Não necessariamente ela vai te levar a pagar mais imposto. O que é renda tributável? O que o fisco considera que se diz o fato gerador? O que você ganhou que eu tenho direito de tributar? Né? Para compreender melhor, para ser simples, né, como a gente está tentando aqui usar um linguajar mais acessível, o que demanda o pagamento de imposto é o acréscimo patrimonial. E isso inclui rendimento mensal com salário, isso inclui valor que eu recebo de aluguel de um imóvel que eu tenho. Isso tudo é renda, isso tudo acrescenta o meu patrimônio. Situações, eu vendi um imóvel que eu comprei, um sítio que eu comprei, uma chacrinha que eu comprei por R$100 mil e vendi por R$500 mil, eu tive um acréscimo patrimonial em termos de valor. Então isso tudo o fisco tributa, tá? Então, normalmente, para ser simples, é acréscimo patrimonial, tá? Não todos, porque existem as isenções. O que são os rendimentos não tributáveis? Bom, quem tiver interesse em ser mais técnico, olhar mais formalmente, é a Lei 7.713/88. Alguns rendimentos ou algumas fontes de acréscimo patrimonial, a própria lei considerou que não seriam tributáveis. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu recebi uma herança. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro e de repente faleceu um parente na minha linha sucessória e eu recebi uma fazenda. Isso é um baita acréscimo patrimonial. Todo mundo, vou pagar imposto de renda sobre isso? Não. Pela legislação, esse acréscimo patrimonial não é considerado tributável. Tá? Eu sofri um acidente e recebi uma indenização. A indenização, por exemplo, não é considerada tributável. Por quê? O legislador considerou que não está havendo um acréscimo nesse caso. O que está acontecendo é uma substituição. Eu estou tendo o meu patrimônio recomposto por um direito que eu perdi, por alguma coisa que me afetou. Tá? Então, as deduções não têm uma única motivação, né? Para cada dedução houve uma motivação, mas a própria legislação aponta, tá? O que é dedutível, o que é isento e o que não é isento. É o que eu disse, vários rendimentos que a princípio são acréscimo patrimonial, a própria lei determina, não, esse não. E por várias motivações. Por exemplo, a aposentadoria de aposentado por invalidez ou doença grave. Né? A legislação, né, declara isenta.
Qual que é a motivação nesse caso? Normalmente uma pessoa que tem uma doença grave, tem um câncer, ela tem um gasto com saúde. Então a intenção do legislador nessa situação foi simplesmente, olha, então não vamos tributar porque essa pessoa já tem uma despesa considerável. Então, para a gente não ter que ficar apurando em termos de dedução, não, essa é uma situação que você sabe que a pessoa sempre terá. É uma situação extrema. Então, foi considerado. Então, para cada, como eu disse, já para cada tipo de isenção houve uma motivação diferente. Né? Quais são os rendimentos tributáveis mais comuns? Salário para o assalariado. Para o autônomo, que não tem a pessoa jurídica, né? Pessoa física, os honorários, ou enfim, a remuneração que ele obtém ali no trabalho, né? Autônomo, renda obtida com locação de imóvel. Eu tenho 3 imóveis e eu tenho lá um valor que eu recebo todos os meses dos meus inquilinos, tanto que a partir de determinado momento a Receita começou a exigir que tanto o inquilino quanto o locador declarem, né? Aí a necessidade dos dois declararem, na verdade, para pegar eventual situação em que o locador não esteja declarando para não ser tributário. Então, se o inquilino declara no encontro de contas, né, a informática viabiliza isso, a Receita vê que está havendo ali uma tentativa de fugir da tributação. Se liga aí! Agora, uma coisa importante é o seguinte, hoje em dia, antigamente, né, era o formulário em papel, dificultava muito porque a pessoa tinha que ter exatamente todo o conhecimento, todas as informações, ou ler um calhamaço de informações que a Receita disponibilizava. Hoje, com o programa informatizado, isso melhorou, porque o programa é autoexplicativo. Então, por exemplo, você não lança um rendimento como não tributável se ele não estiver relacionado como não tributável no programa da Receita. Né? Sempre que você vai lançar um rendimento, você lança a fonte pagadora, você lança o código. E aí você tem que enquadrar em alguma daquelas situações. Então, por exemplo, se eu quiser lançar um rendimento com locação de imóvel, aluguel, eu não vou encontrar no campo isento de tributação o código referente a valor recebido de locação. Então, também não consigo. Né? O programa em si, ele facilita muito, porque enquanto você não coloca lá para enviar para a Receita, você pode testar as informações, existe inclusive um campo para tirar dúvidas no próprio programa. Tem também um campo de perguntas e respostas que eles já disponibilizam as dúvidas principais, né, com as respectivas respostas. Tem um tutorial muito bom. O que as pessoas precisam é fazer isso com o tempo, né? Se você deixa para a última hora, é mais difícil você estar com tempo para estar analisando e pensando, inclusive testando, por exemplo, uma situação. Eu faço a simplificada ou eu faço a completa? Simula. E aí você verifica em qual situação é mais benéfica para você. Pode ser que na simplificada você tenha uma restituição maior, pode ser que na completa. Ele viabiliza uma visão geral. Tá? Até um conselho que eu dou é não termine e já envie, deixe, no dia seguinte você olha de novo, revisa, né? Vê a sua documentação para que você não tenha esquecido nada. Uma medida importante é o seguinte, eu não posso deixar para pensar na minha declaração de 2019 em março de 2020. Não, a partir de janeiro de 2019 eu já tenho que ter uma pastinha separando os documentos que eu posso usar na declaração. Né? Nota fiscal de despesa médica, e anotando os rendimentos, né, que eu tive, que não tem dedução na fonte. Isso é muito importante para evitar que você deixe de lançar alguma coisa que deveria ter lançado. Né? Em termos de rendimento, sempre existe as duas pontas, existe quem está recebendo, então existe quem paga. E quem paga vai declarar e você não declarou que recebeu, você é pego na malha fina. Então, isso tudo é bem importante estar atento e fazer com antecedência.